que um teatro é capaz de fazer durante 60 anos. São muitas coisas, são muitas ações, muitas pessoas, muitos artistas, muitos técnicos, muitos gestores e muito público também. Um teatro não surge do nada, nem se mantém no nada, nem é construído sobre nada. É construído em um determinado momento, por uma série de razões, e vai dialogando com esses momentos, com esses movimentos da história, da população, da sociedade, da política, da economia. É isso que a exposição mostra, né? Que é um teatro do Brasil. São 60 anos desse teatro, Vila Velha. Não é aos meus olhos um regozijo solitário. É um meio de comover o maior número de pessoas, oferecendo-lhes uma imagem privilegiada dos sofrimentos e das alegrias comuns. A exposição só é possível porque recebemos esse presente do CCBB. O CCBB é nosso vizinho aqui do lado do Passeio Público, mesmo que ainda não esteja ocupando o Palácio da Aclamação, mas já é nosso vizinho, já está sendo construída há um tempo essa relação, a inter-relação, né, entre nós, entre o teatro que está aqui há 60 anos e um centro cultural importantíssimo que está se instalando nesse momento. A cultura extrapola as paredes de um prédio. Por isso, mesmo antes de abrir as portas do Palácio da Aclamação, o CCBB inicia suas atividades na cidade, promovendo ações que buscam ampliar a conexão das pessoas com a cultura e valorizar a produção nacional. Estamos aqui com o nosso primeiro projeto de artes visuais. Essa exposição retrata a história do país e desse importante teatro que nasceu em 64, criado por artistas em plena ditadura militar. Resistiu, foi e é palco fundamental da nossa cultura. Eu tenho muito orgulho mesmo do banco com essa iniciativa, né? O banco traçou ali o seu pilar de marca como território da cultura, sabendo o que é o poder da cultura e o tanto que a gente precisa dela. Esse presente que o Centro Cultural Banco do Brasil, ao se instalar na Bahia, oferece ao público, né, à sociedade, ao povo baiano. Escolhemos o MAN e o MAN nos acolheu porque o Museu de Arte Moderna, o Teatro Vila Velha, são parte de um momento também do desenvolvimento cultural e político e econômico da Bahia. A história do Vila e a história do MAN, elas se confundem. É o grande berço, é a grande vitrine dos artistas baianos e brasileiros. O Vila e o MAN têm uma irmandade, assim, uma afinidade em compartilhar missões e uma trajetória também que se comunga, se conflui assim, em muitos momentos. O grande desafio da curadoria foi exatamente ver o que pode ficar de fora. Na verdade, foi muito mais não botar do que botar, porque tinha uma quantidade imensa de documentos, de fotos, de cartazes, de gráficos, de desenhos. A exposição dos 60 anos do Teatro Vila Velha conta a história do Vila através da sua articulação com dança, com teatro, com música, com todas as manifestações artísticas, as artes visuais, mas também com a arquitetura e com a cidade. Convidei Jarbas Bittencourt e Rony Jorge para estarem no time, né, da curadoria de som e música. Uma das grandes preocupações era a gente não ter aquela coisa de som o tempo todo na exposição, né? Então, esse lugar de escuta reservado ou localizado. O teatro ele é feito de corpo a corpo e a ideia nossa é como corporificar essas memórias, corporificar esses documentos e dar vida para as pessoas que vão vir
ter uma experiência aqui na exposição. E também a curadoria optou por fazer uma contextualização da vida do teatro, da construção desse teatro, da manutenção dessa atividade constante, dessa independência do Teatro Vila Velha dentro da história do país, né? Dentro da história. A forma escolhida, que foi com colagem de matéria de jornal, acho que ficou bastante adequada. Eram muitos recortes, muitos fatos históricos. O processo de concepção da expografia, né, e de toda a visualidade da exposição, ele foi um processo longo e muito compartilhado com a curadoria, com a pesquisa, as escolhas, né, de trabalhar com andaime, os tecidos, o próprio lambe, né, que envolve a exposição, tudo isso está muito relacionado com essa pesquisa, com essa oportunidade de remeter a essa história, a forma como o Vila ocupa aquele espaço. Trabalhar em cima desse projeto deles de criação é sempre interessante. O processo mais desafiador é a junção de todos os trabalhos, né, para que a gente crie essa referência do próprio Vila Velha, essa relação entre ferro, entre madeira. Foi a provocação da curadoria da gente tentar traduzir para o espaço um pensamento histórico, dessa narrativa histórica, que não fosse o da linha do tempo, com começo, meio e fim, mas e sim um pensamento espiralar. As estruturas de andaime dão suporte a uma espiral suspensa, com uma frase da Macota Valdina que fala sobre essa concepção de tempo. Tem esse elemento, essa escada, que é eu entendo como uma obra permanente desse espaço e que também é uma espiral, é uma espécie de monumento a essa concepção de tempo e que a gente tentou com muito cuidado entender como a gente poderia envolver e entrelaçar essas duas espirais. A logomarca da exposição, ela surge dessa percepção de que na planta baixa da escada do Man, né, na escada de lina, na sobreposição dos seus degraus, a gente consegue enxergar um sol espiralado. Então a gente junta essa ideia espiralada com o sol do Vila e pega a partir do elemento que tem no nome da exposição, que é uma vírgula, né, do Vila Velha, por exemplo, e a gente tenta criar um outro sol, né, a partir dessa ideia de espiral. Eu fico muito emocionada porque eu conheço essa história como baiana e tive a chance de, desde pequena, dançar aqui, fazer teatro no Teatro Vila Velha. Tive a honra também de participar lendo, em 1996, Um Homem é um Homem, de Brecht. Também de acompanhar Vila Dança e o trabalho de Cristina Castro, que é minha colega de dança. O Vila Velha realmente é um patrimônio cultural da Bahia, do Brasil, do mundo. Fico feliz porque ao chegar aqui e ver o figurino de um tal de Don Quixote, me vejo representado nessa história também, humildemente. E aí vieram várias memórias, as memórias do começo, com 15 anos de idade, ainda sem saber exatamente se eu seria ator para sempre, ali dentro do Vila Velha, sonhando, ainda no teatro que não tinha a arquitetura atual, ainda com aquelas sobras de obra, que em cada cantinho tinha um pouco da história. O Vila vive e vai viver sempre, com muita emoção de estar realmente nessa exposição maravilhosa, retomando todos os princípios nossos. O programa educativo da exposição, ele foi criado para desenvolver uma série de ações. O Teatro Vila Velha sempre foi um espaço de difusão, de formação artística, de intercâmbio. Essa exposição, ela faz o que o Vila sempre fez. Debates, palestras, exibições de filmes, residências, inclusive nacionais e internacionais. A gente teve oficinas para criança, para PCDs, então a gente acolheu o máximo possível dessa diversidade que o teatro traz na sua história, também para essas ações. O programa ele funcionou com muitas parcerias, inclusive com parcerias com projetos do próprio MAN, de visitas guiadas a jovens e estudantes que estiveram junto conosco. Eles gostaram, adoram sentar em volta do sol, adoram se sentir abraçados dentro de uma exposição
que eles não só começam a compreender como que esse teatro tem um significado dentro da cidade, que eles não sabiam muitas vezes, e se sentem contemplados por esse teatro, se sentem abraçados por essa ideia de compreender uma exposição, de compreender movimentos diferentes, de compreender sobre o que essa exposição está falando, esse movimento desse teatro dentro da cidade deles. A gente tem uma exposição também com tradução, né, para inglês e também para pessoas PCDs, com obras táteis, e isso foi muito importante porque a gente pôde realmente apresentar o teatro e a história dele para muita gente. Foi uma rede que colaborou bastante e que trouxe muitas pessoas para o museu, muitas pela primeira vez e muitas conhecendo um teatro através de uma exposição do museu. O que mais tocou foi ver aquela arte, fazendo arte, se mostrando. Eu acho incrível o teatro. A experiência já está servindo para eu levar material didático para a sala de aula. Entender que nós podemos aprender de outras formas, de outras maneiras, com outras pessoas e que o coletivo nos ensina e nos ajuda necessariamente a conhecer as coisas. O programa educativo, ele traz uma perspectiva imediata da reação do público e ele se faz concretamente no presente, naquele momento. E isso é muito importante para qualquer desenvolvimento artístico, porque ele propicia um espaço de diálogo, ele abre um caminho para a gente entender mais sobre quem está vendo a nossa obra ou a obra que a gente apresenta. E isso é muito importante, porque é um diálogo que ele é base para ou uma futura criação ou uma futura apreciação da arte. A mediação, ela tem que estar presente, ela tem que estar ser uma constante, porque ela traz conhecimento, ela traz escuta e ela traz a sensibilidade, né? Faz a gente ficar mais sensível enquanto seres humanos. O tempo faz e desfaz. O tempo ensina, o tempo deixa marcas, o tempo amadurece e o tempo às vezes nos traz muitas saudades. Pergunte ao tempo que o tempo dirá. O que é o tempo? Depende. O tempo é o vento. Tempo é tempo.